dieta da proteína. Você já experimentou a dieta da proteína? Fez, aí arriscou por alguns dias, notou que resultado? De repente a gente executa de maneira errada e a gente não vê tanto resultado. É por isso que hoje o Dr. Ricardo Zanotto, que é nutricionista e fisiologista, está contando tudo pra gente mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado. Para o nosso segundo momento. Por quê? A gente vai explicar agora. Claro que a gente gostaria de ficar assim um tempão, né? Programa inteiro. Eu adoro falar sobre esse assunto, falar sobre as dietas, que eu acho que todo mundo tem dúvida. Mas a gente vai dar uma resumida nos horários e que a gente pode comer aqui as proteínas que o Dr. Ricardo, então, trouxe como exemplo para a gente conseguir manter uma dieta legal. Vamos começar pelo café da manhã, então. Perfeito, Carol. Então, vamos lá, né? Como nós já falamos, a dieta da proteína é importante também que se leve em consideração o cálculo dietético total, quanto de caloria que a pessoa vai gastar de fato, né? Quanto que a gente pode ingerir fazendo a dieta da proteína em calorias? Na verdade, isso vai variar. O cálculo, ele é individual, tá? Nesse caso, eu vou dar algumas opções para as pessoas, baseando numa dieta em torno de 1.200 a 1.400 quilocalorias, dependendo da opção que ela escolher. Tá. Tudo bem? Se ela precisar perder aí 5 quilos. Então, se ela precisar 5 quilos perder e ela for uma mulher, é importante, né, que a gente avalie de fato o quanto que está o peso dela, porque a perda de peso depende do peso total, da idade da pessoa, da altura dela, da etnia, do próprio gênero, né, homem, mulher. O homem é um pouco mais rápido do que a mulher. Então, assim, depende muito de cada um. Uma dieta em torno de 1.200, 1.400 calorias, para uma mulher que tem um gasto em torno aí diário de 2.000, 1.800, ela vai fazer, ela tá perdendo mais ou menos aí em torno de uns 3 quilos, mais ou menos por semana. Se a gente pensar numa... Bastante, hein? Depende, novamente, desses outros fatores, tá? Do peso dela, mas em torno de 3, 4 quilos por semana é extremamente viável. Tá bom. Tá? Muito bom. Então, o que eu trouxe aqui? Vamos ver. No café da manhã, uma opção que é bem prática para as pessoas fazerem é um leite de soja, né? Então aqui eu trouxe um alimento à base de soja. O desnatado poderia? Na verdade ele não tem nata mesmo, porque vem da soja. Ele não é de leite. O termo leite de soja, ele é um termo, por incrível que pareça, errado. É errado, né? Porque não é leite. Leite é de animal, né? O leite, ele é produto derivado de glândula mamária, né? Então o leite de soja é um termo, assim, que é utilizado porque é popular. Entendi. O certo mesmo é um alimento à base de soja. Entendi. Tá? Então, que nem nesse caso, a gente tem um alimento à base de soja, que tem pouquíssima gordura nesse caso, né? Um zero açúcar, e a pessoa poderia então tomar esse suquinho aqui com uma fatia de ricota. Tá. Isso é uma opção extremamente viável. Pro café da manhã. Pro café da manhã. A gente não pode colocar o carboidrato, então, nem no café da manhã. Não entra carbo em nenhum horário, né? Agora, e derivados do leite, assim, o queijo branco, pode? Perfeito. Aí, uma outra opção que é interessante, né, que a gente poderia estar utilizando, são os queijos, porque assim, zerar totalmente o carbo, né, por zero carboidrato, você tem que buscar os alimentos light ou até em casas de produtos de diabéticos, tá? Onde realmente você encontra tudo zero açúcar de fato, tá? Então, isso é importante, porque açúcar é carboidrato. É muito importante. É importante numa dieta de proteína você olhar o rótulo do que você está comprando. Essa é uma dica que é extremamente legal. Uma outra opção, de repente a pessoa não quer comer o queijo, ela pode fazer um ovo mexido. Ali é um ovo mexido com 2 fatias, né, de peito de peru. Tá? Legal, para amanhã. Uma opção bastante prática, e aí sim, nesse tipo de dieta a gente utiliza muito, que é a suplementação, é o iogurte também, desnatado, de zero açúcar, com 15 gramas ali, no caso, de proteína isolada. Então a gente está utilizando um suplemento alimentar que é a proteína isolada, então isso aqui que não tem açúcar. Achocolatado. Não, isso parece, é uma proteína não, isolada. Proteína em pó. Em pó. Isolada. Exatamente. O famoso whey protein. Um whey protein, é um tipo de whey isolado. Tá bom. Tá? Então qualquer uma dessas opções, o adesvo, uma fatia de queijo, ou um ovinho mexido com peito de peru, ou um iogurte desnatado de zero açúcar com 15 gramas ali de proteína, resolve o café da manhã. Agora, a quantidade que está aqui é a quantidade recomendada, ou a gente pode comer um pouquinho mais já que a gente está tirando carboidrato? Então, depende novamente da linha que a gente for seguir. Lá no Watkins, ele já não se preocupa tanto com a restrição calórica, é meio que liberado a coisa. Agora, como a gente está visando um emagrecimento, uma perda de peso, isso é até uma das coisas que as pessoas questionam muito na dieta de proteína,
proteína, porque afinal a restrição calórica, né? Eu teria que, na verdade, calcular mesmo o quanto que a pessoa deveria. Por isso que o acompanhamento nutricional de um profissional é importante nesse sentido. Entendi. Agora, essas são as doses padrões. As doses que a gente vai passar aqui, elas vão equivaler a uma dieta em torno de 1.200, 1.400 quilocalorias. Entendi. Então, o café da manhã ali seria bem interessante. Vantagem também de se iniciar o dia com a proteína é a questão de você ter uma saciedade já maior. Lembra que a proteína, ela gera um efeito de saciedade maior. Então a pessoa não vai ficar tendo fome o tempo todo. Entendi. Como opção de lanche da manhã, eu deixei uma xícara de chá verde, que é um chazinho termogênico, com algumas oleaginosas. Tá, oleaginosa. Pode oleaginosa? Pode, sem problema. Não é uma fonte muito grande de proteína, embora tenha proteína, mas tem gorduras do bem. Entendi. Já dá uma saciada aqui, né? Uma saciada muito boa. Também pode. Castanha do Pará, nozes, amêndoas, tá? Então aqui a gente teria uma outra opção. Como é que a gente adoça esse chá? O ideal, na verdade, é não adoçar. E se for usar algum adoçante, usar os à base de ciclamato. Tá? Porque muita gente não sabe, mas aspartame também é derivado de lactose. Então tem muito adoçante, pois é, e é um carbo. Então é importante a gente verificar também qual tipo de adoçante que está usando. Ou usa um adoçante que não é a base de açúcar, ou não precisa, né? Muitas vezes o chazinho ele desce bem quentinho, sem usar nenhum tipo de adoçante. Alguns. Verde mais ou menos. E isso é uma opção. Isso é uma opção. Certo. Aí a gente já vai falar da suplementação de novo, mas vamos para o almoço. Para o almoço... É aquela hora que é daquela fome, né? Que, por exemplo, essa hora, um horror, né? A gente fica desesperado. E se a gente não fizer isso tudo bonitinho, chega na hora do almoço, a gente quer comer tudo que a gente vê pela frente. Perfeito. Então, o que a gente pode comer no almoço? A gente pode colocar uma carne vermelha com a branca. É tudo opção. Ou, né? Ou você pode fazer meias porções. Não há problema nenhum de você, né? Assim, qual que seria a porção ideal? Em torno de 150, 160 gramas de carne. Tá? Poderia ser o peixe também aqui. Poderia ser a carne vermelha. Pode ser o meu peito de frango. O ideal é você sempre buscar cortes que são magros, para evitar aquelas gorduras saturadas. Da carne vermelha, para quem gosta de carne vermelha, quais são as mais magras? Olha, as mais magras, as mais interessantes, é o alcatra, o miolo do alcatra, que é o famoso baby beef, tá? Carnes mais em conta, o próprio patinho, o coxão mole e o coxão duro. Tá, então a carne moída do patinho é ótimo. Perfeito, sem problema nenhum. Também poderia ser carne moída aqui, uma colher de servir, né, bem cheia de carne moída, resolve o problema. Com uma bela salada. Lembra da saladinha e um pouquinho de brócolis para a gente ter um pouquinho daqueles minerais todos, tá? Aí você sugeriu uma gelatina. De sobremesa. Brincadeira, né? Na verdade, a gente fala muito que a gelatina é coringa, né? A gelatina, ela mata a vontade. Ela mata aquela vontade do docinho. E lembrando que tem que ser uma gelatina diet, não light. Que a light, muitas vezes, ela tem redução da caloria, mas também tem o açúcar embutido. Então é legal ler o rótulo e ver se não tem açúcar. Tem que ser dietética, que é a zero açúcar. Perfeito. Aí a gente pode comê-la de sobremesinha. De sobremesa, sem problema. Pra dar aquela enganadinha. Perfeito. Nem pensar em doce, que doce é carboidrato. De jeito nenhum. Agora não. Depois, você tem o lanche da tarde. Lanche da tarde, não pode pular. O que a gente pode usar também de lanche da tarde? Uma xícara de chá com queijo, no caso aqueles queijinhos processados, né? Sei. A gente pode estar utilizando até 2 unidades. Uma tacinha de iogurte. Né? Eu posso estar novamente utilizando um alimento à base de soja, posso estar utilizando novamente um ovo mexido, ou mesmo, e eu gosto muito de utilizar, um shake de proteína de absorção lenta, que é a caseína. A caseína micelar, ela tem essa vantagem, porque como ela é absorvida lentamente, ela dá uma saciedade maior. Prolonga. Então você tolera um período maior sem esse carboidrato. Sem falar que ela também tem um pouco de adoçante e ela tem aquele saborzinho bem docinho. Então aquela pessoa que gosta muito de doce não sofre tanto quando toma caseína. Então aqui entraria uma proteína também. Dica muito boa. No jantar, novamente. Vamos lá, o jantar. Uma fonte de proteína. Particularmente eu gosto de deixar as carnes mais magrinhas pro jantar. Entendi, porque a gente não vai queimar tanto depois, né? No almoço a gente vai ter o resto do dia. Na verdade, está em cetose o tempo todo, mas a carne mais branquinha, ela tem um pouco menos de gordura. E deixei até uma opção para os vegetarianos. Porque muitas vezes vegetarianos falam, mas dieta de proteína eu não posso fazer porque eu não como carne. Tem um hambúrguer de soja ali. Mas o hambúrguer tem um pouquinho de farinha? Na verdade, o de soja não.
O de soja não, só tem, soja? tem hambúrgueres de soja então tem que ficar de olho. Não. Hambúrguer de peru, hambúrguer de frango, vai um pouquinho de farinha para dar uma liga. Sim. Esse não. Não, é aí que tá, de novo, tem que buscar nos produtos de casas naturais e ler rótulo, tá? No caso ali a gente tem o peixe, né? Um peixe branco, o próprio salmão, ou um patê que é muito interessante, que é um patê de atum. Como você fez esse patê? Esse patezinho é um patezinho de atum sólido, né? Aquele light em água, conservado em água, sempre em água, não em óleo. Eu coloquei o quê? Maionese, que é a maionese diet. Pô, maionese não tem carbo nenhum, né? A base da maionese é óleo e ovo. Então um pouquinho de maionese sem problema. E coloquei salsinha para dar um saborzinho. Você pode comer uma latinha inteira de atum misturada dessa forma. Um pouquinho não tem problema. Um pouquinho não. Nesse caso, e outra, a gente está falando de dieta específica para isso, né? Da proteína. E finalmente na ceia, quando a pessoa quiser novamente comer alguma coisinha, eu sugeri aqui novamente o adês com um pouquinho de proteína e um pouco de canela, ou uma xícara de chá com queijo magro, ou novamente uma dose ou um shake de proteína. Essa proteínazinha também vai ajudar bastante nessa questão da saciedade e a pessoa não dormir com a fome. Tá? Que isso não é legal. Não é legal, aliás, de forma alguma. Então a ideia aqui, né, de todas essas refeições, a nossa ideia foi trazer uma série de opções para que a pessoa consiga de fato fazer as variações, né, e tente seguir essa dieta. Seria até interessante depois, quem conseguir seguir, de falar pra gente, né, como foi. Escreve pra gente, pra contar. Tem um monte de gente que escreve o resultado. Isso é legal. Eu vou passar o seu contato, pode mandar pro Dr. Ricardo. Só pra fechar, a Simone mandou um e-mail. Beijo, Simone. Bom dia, Carol. Agora já, boa tarde. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber se posso fazer a dieta da proteína, já que tenho esteatose, que é gordura no fígado. E ainda, se ela pode ser eficiente, ao invés de abolir o carbo, eu apenas diminuir utilizando ainda somente os integrais. E aí, tem muita gente que pode se identificar com esse problema. A esteatose hepática, né, no caso dela, provavelmente a não alcoólica, que é aquela que não se tem álcool, é um acúmulo de gordura no fígado. Mas por que se acumula essa gordura no fígado? Provavelmente porque a dieta habitual dela anterior, ela já vinha com muito carbo. Então, por incrível que pareça, a dieta mais recomendada para a esteatose é a de proteína. É de proteína. Mas não tem muita gordura? Ela tem, mas eu vou aumentar a utilização dessa gordura pelo fígado. Então, sim, ela pode fazer, aliás, ela deve. Se ela fizer os exames dela agora e depois de um período de dieta, ela vai perceber que os valores vão normalizar. Diminui triglicérides, diminui colesterol até mesmo, e muitas vezes também vai ter uma redução muito boa da TGO e TGP, que são as enzimas envolvidas aí no controle da doença. Olha que legal, gente, é uma aula. É legal.